Gravando, hein? Vai lá. Gravando. Pão, carne e vinho pra comer e beber, música e alegria pra dançar, amigos mais chegados que o irmão, vida real pra compartilhar. Todo dia a mesa cheia, um beijo em guarda vou repartir. Proximidade e verdade, a eternidade começou aqui. Todo dia é santo e começa de manhã, e só acaba se vamos dormir. O perdão, a vida e a festa sem marcar reuniões. Verdade, luz para quem quiser vir. Todo dia a mesa cheia, um beijo em guarda vou repartir. Proximidade e verdade, a eternidade começou. A eternidade começou. A eternidade começou pra mim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começamos com essa música aí. Acho que é a quarta música do álbum Simples, falando sobre comunhão, falando algo sobre o que é a nossa vida comum no dia a dia. Alguns como vizinhos, outros nem tão vizinhos assim, mas de fato com uma vida em comum. Porque o tema hoje é comunhão, só que o contrário. O que atrapalha a comunhão? Mentiras e sofismas sobre comunhão. Então nós vamos falar um pouquinho disso aí. Essa música ela fala sobre você, através da comunhão, experimentar a eternidade de Deus. Então, por exemplo, a gente tem a sensação de que a eternidade é você nunca mais morrer, né? Mas o conceito de eternidade... Ou algo que está muito longe. Né? Ou algo que está muito longe. Mas o conceito de eternidade tem a ver com sempre existir e nunca ter fim. Então, como é que faz para seres como nós experimentar a eternidade? Eu preciso ir para duas definições de tempo que é dado na nossa cultura ocidental. Vem do grego. O grego tem duas palavras que definem o tempo: o cronos e o kairos. Cronos é o tempo cronológico. É aquilo que acontece comigo e com você no dia a dia. Começamos de manhã, vem ao almoço, vem à tarde, vem à noite, dormimos, acordamos e assim por diante. Nosso tempo cronológico é marcado por marcos, né? Tem marcos, tem etapas. Mas o kairos não. O kairos ele pode ser traduzido como um momento, mas ele é traduzido também como aquilo que sempre existiu e aquilo que sempre vai existir. Uma totalidade, uma plenitude dos tempos que Paulo cita em Efésios, né? A experiência a partir da eternidade de Deus, o impacto de Deus na nossa vida, nos subtrai do Cronos e nos leva até o Kairos. Isso acontece quando nós estamos na presença do Senhor, em momentos de êxtase espiritual, mas isso também acontece na vida diária de comunhão. É natural um ser humano oferecer sua vida pelo outro? Não. É antinatural, concorda? Então, quando o poder de Deus opera em mim e eu ofereço a minha vida pelo meu irmão, eu estou vivendo uma experiência muito maior do que qualquer êxtase que eu possa ter tido. E nesse momento, eu experimento o kairos do Senhor sobre mim. Então, para nós, que vivemos comunhão íntima, verdadeira, a eternidade começou. E é até assim um paradoxo, né? A eternidade começou. Se ela não
Se ela não tem início. Não tem início. Mas para nós, que em função do pecado perdemos a eternidade recomeçou. Aleluia. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que atrapalha. Bom, antes de falar o que atrapalha a comunhão, a gente precisa falar sobre o que é comunhão, né? Quem se voluntaria aí a falar sobre o que é comunhão? A gente costuma dizer que comunhão é ter tudo em comum. Ah, cara, eu gosto muito daquele texto lá de Atos 2, 42. Livro de Atos 2, versículo 42. Começa assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem algumas traduções que falam e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aí vem a pergunta: ora, o que é comunhão? No partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44 explica o que é a comunhão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, ter comunhão não é só estar junto. E não é só ter tudo em comum de forma filosófica. É estar junto para que eu possa desfrutar de que eu tenho tudo em comum com meu irmão. Isso é experimentar a eternidade. Agora, vocês acham que isso acontece da noite para o dia? Não. Eu creio que precisa haver um relacionamento profundo. Começa por eu desejar ter um relacionamento com você. E aí? Quanto investimento é necessário até que a minha relação com o Danilo se torne uma relação onde há tudo em comum? Cara, vai custar tudo, né? Porque assim, o que a gente tem entendido a respeito da comunhão e tem vivido, tem praticado, é que a comunhão, ela tem um custo, cara. Desde que eu tenho comunhão com você, plena, profunda, eu estou investindo a minha vida em você. Eu estou investindo o único tesouro que a gente tem, que a gente não tem dinheiro no mundo que compre, cara. O Elon Musk não consegue comprar um minuto a mais da vida dele, velho. Então, de uma forma mais profunda, a gente pode dizer que vai custar tudo, porque o que a gente tem de mais caro que a gente pode oferecer para uma pessoa é o tempo. E é necessário tempo para ter comunhão que leva a entranháveis afetos de misericórdia, como a gente tem dito várias vezes. Né? É possível eu construir comunhão segundo o princípio bíblico sem perder tudo? Se eu mantiver áreas de reserva, eu consigo ter tudo em comum? Eu creio que não. Não é tudo em comum. Não. Se tem reserva, não tem tudo. Porque tudo é tudo, né? Não tem lógica. Primeiro porque eu vejo o Beto falar de precisa ter tudo, largar tudo que tem. Para ter comunhão, é só se tiver um novo coração. Naturalmente, não tem como ter comunhão. A única forma de fato, nós termos comunhão uns com os outros é através do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós temos amizade, temos filosofia, nós tem churrasco, aí tem companheirismo, tem coleguismo, tem uma par de coisa. Não pode o sentimentalismo que o mundo prega por aí, né? A gente pode até ajudar uns aos outros, fazer crescer, fazer prosperar. Um monte de coisa legal acontece, mas comunhão só parte do Espírito de Deus. E num relacionamento assim, sem a vida de Deus, na primeira pisada de bola que você tem comigo, eu vou ficar magoado com você. A amizade deixa de existir. Eu vejo quando Paulo fala, não lembro qual é o endereço, o Eric vai lembrar agora, porque a gente tem falado desse texto, mas eu não estou lembrando o endereço agora. Quando Paulo fala que não conhece, ninguém mais conhece segundo a carne, ele está falando o que o Beto disse, ele abriu mão de tudo que ele tinha para ter esse tipo de relacionamento. Então, dali por diante, ele tem chance de ter tudo em comum, quando ele não conhece mais ninguém segundo a carne.
Então eu não posso falar de comunhão se não tiver um novo coração e uma nova vida, cheio do Espírito de Deus. Fora isso, pode achar um monte de nome, menos comunhão. É possível manter comunhão com ranço? Você é doido? Não, peguei um ranço do Beto. É possível ter comunhão e ter ranço? Não Mas rola. vamos lá, tem. Tem. Tem um jeito de ter comunhão. Arrependimento, mano. Aí do rola. ranço, né? Aí Não, rola. é que ele não tem ranço. Entendeu? Mas que- Mas se o ranço surgir, a única forma de estabelecer a plenitude da comunhão de novo é através do arrependimento. Exato, mas Eu tenho que assim, me arrepender desse ranço, cara. mas o eixo é, tem como ter? Não, tem como. Não, ter, não. Só tem Eu tenho como que ter recuperar depois. se tiver ok. Porque assim, se eu tenho ranço, não tem comunhão. Acabou. Aí vem o arrependimento, o quebrantamento, o perdão, foi embora o ranço. Voltou a ter comunhão. A comunhão é algo puro, Ou, clarificado. é luz e trevas. Tem como se misturar? Tem como se contaminar a comunhão com trevas? Não dá, mano. Não tem. Qual o conceito de penumbra? Penumbra? Não sei. Do meu ponto de vista, ou da vista do meu ponto, a penumbra é um pouquinho de luz. Um pouquinho de luz. Mas já é neutra. Concorda? É verdade. Penumbra não é um pouco de luz e um pouco de treva. Penumbra É um pouco de luz. Eu tava conversando isso hoje com um mano nosso, e eu tava falando, ele tava passando por uma situação complicada, onde ele passou por uma situação de pressões ali e tal, e ele, rapaz, ele por pouco ele não perdeu o estribeiro. Eu falei, mano, só de você ter ligado pra mim, já demonstra que o senhor tá corrigindo seu coração. Ele ligou pra mim e falou, Beto, cara, ora comigo, senão eu vou meter a mão na cara do cara. Ele falou, ele passou por várias situações de pressões que foram levando ele para aquilo, né? E aí eu tava comentando com ele isso daí, eu falei, mano, as trevas, de fato, não existem. O que existe é a ausência de luz. Então, se nós apagássemos todas as luzes desse ambiente aqui, cara, e a gente acendesse um fósforozinho, cara, uma faísquinha, ia ter rompeu as trevas. romper as trevas, entendeu? Então, o que a gente tem é a ausência de luz. Por isso que as trevas não podem prevalecer contra a luz. E baseado, Não consegue. baseado nisso que você falou, Beto, aí vem algo muito interessante para quem está caminhando. Está caminhando no Senhor. Às vezes as pessoas têm um conceito ou uma ideia de plenitude nas coisas. Não, então tem que estar tudo ok, tem que estar bem, eu tenho que estar dominando os assuntos, eu tenho que estar lendo a Bíblia, eu tenho que estar indo nos grupos, nas reuniões, visitando casa, eu tenho que estar fazendo uma par de coisa, aí eu tenho comunhão, aí eu estou no Senhor, aí eu estou na luz. Mano, não tem isso, é muito simples. Lucas 14, ele fala assim que o Senhor não vem para quem está são, para quem está bem, ele vem para quem está doente. E aqui, queridos, eu sou um homem ainda doente, eu ainda preciso do Senhor. Porque o dia que eu entender que eu cheguei no ápice, mano, pode ser que Jesus voltou, aí eu cheguei na glória com ele, mas agora não é o tempo ainda. É o tempo de limpeza diária, arrependimento diário, é de pegar a cruz todo dia, fincar ela no meio do meu olho, para eu poder ver essa plenitude de Deus, que é caminhar. Eu olho a minha vida hoje e para mim a impressão que eu tenho é que o Senhor vai apertar o play uma hora ou outra. Parece que uma hora ou outra ele vai apertar o play, mas não, parece que não apertou o play. Porque, cara, eu tenho experimentado. Eu sei o que passa aqui e o que passa aqui. Só que eu estou nele. Aí a comunhão é uma parte do processo de Deus para me conduzir para ele. Para me levar para ele. Acho que falei até demais. Caralho. Eu acho que é importante, Couto, Gladstone, Danilo, acho que é importante a gente, vamos usar esse termo, falar para a nossa audiência, né? O que não é comunhão, sabe? Porque, às vezes, né, a gente incorre no erro de considerar comunhão algumas coisas que são meros sentimentos. Ou rituais. Assim, ou rituais. Seria perfeito, ficaria perfeito dizer assim. Tempo solene, Então, né? tempos solenes, olha quantas palavras a gente, né, já incluiu aí. A comunhão, ela é mais profunda do que geralmente se diz por aí, né?
Então, por exemplo, eu estava conversando com o brother, falando a respeito disso, esse meu brother, só que em outra situação. E estava falando para ele, cara, reunir no domingo, erguer as mãos, sentir a presença do Senhor, é maravilhoso. Provar provar daquele momento, né? É maravilhoso, é tudo muito bom. Mas eu sou a prova viva disso, cara. Eu vivi durante muito tempo me encontrando com os irmãos no domingo, na igreja, e sentia o amor dos irmãos no domingo. Se eu precisasse de um irmão na segunda-feira, eu não tinha, cara. Então, quer dizer, a gente vivia um relacionamento, uma boa parte de nós vivia um relacionamento anímico, né? Assim, baseado no ânimo que a gente estava. O dia que estava bem-humorado estava tudo bem, o dia que estava mal-humorado, metade você tratava mal, outra metade você ponderava, você te tolerava, né? Então, assim, isso tudo, as nossas reuniões solenes, essas várias palavras que nós citamos aqui, elas não são a comunhão bíblica. A comunhão bíblica vai muito além disso, né, cara? Ela ultrapassa esses pequenos entendimentos que se tem a respeito do que seria a comunhão. Como o Danilo falou, você pode dar, cara, 500 nomes para isso daí: amizade, camaradagem, companheirismo, parceria, equipe, sei lá, o nome que você quiser dar. Só não dá para dar um nome de comunhão. Eu estava pensando, quando você falava, que quando eu penso em ter comunhão com o Luan, com o Danilo, com o Lázaro, com você, com o Gabriel, mas eu tento fazer isso sem primeiro estabelecer um vínculo de comunhão com Deus. Eu estou buscando um ideal, uma ideologia. Fatalmente, um de nós vai tentar obrigar o outro a andar de uma forma que o outro não suporta. Na maioria das vezes eu estou buscando autossatisfação, eu estou buscando suprir uma lacuna, uma ausência que eu, entendeu? Sabe aquela pessoa que se sente sozinha e ela fica suprindo isso? Uma carência. Suprindo a carência com relacionamentos, e às vezes é gostoso. Isso que você está falando, mano, eu acho bacana, porque eu estava falando com uma pessoa outro dia. Ele falou que onde ele tinha muitas experiências durante o louvor, durante a oração, e mesmo assim estava fora do eixo, fora do caminho. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, mano, mas todas as experiências que você teve lá na igreja, onde você estava, no louvor, você deu sequência na segunda? O arrependimento, aquele sentimento, na obediência àquela palavra que Deus te deu? Ele falou, não tinha força. Você entende que aí tem uma separação, mano, entre uma experiência com Deus e a ação do Espírito que habita em nós? Acabou a eternidade, bateu segunda-feira, acabou a eternidade. Então, mas eu tive uma experiência com Deus. Falei, não tem dúvida nenhuma, foi Deus mesmo. Mas e na segunda-feira, o que você fez? Eu falei, então, tem uma diferença entre uma experiência com Deus e a ação da morada do Espírito. E quando o Espírito mora, ele vem habitar dentro de nós e a gente ativa o Espírito Santo de Deus através da obediência. Na segunda, toda aquela sensação, aquela correção que veio no domingo, vira prática. Humilhação, contristamento. Eu preciso correr atrás. Por quê? Se eu sentir e eu continuo sem perdoar, continuo com aquelas coisas enrustidas dentro de mim, eu vou passar uma semana inteira de sensação de morte, esperando chegar o domingo no culto para sentir vivo de novo. Então eu tenho um dia de vida por semana, eu tenho 6 de morte. Isso não é normal na vida de um discípulo, na vida de um homem que tem uma vida com Deus. Bom, se a comunhão começa em Deus, eu preciso olhar para esse assunto com os olhos de Deus, né? Eu só tenho comunhão com Deus, só tenho tudo em comum com Deus se eu perco tudo que eu penso que tenho, penso que eu sei e penso que eu sou. Aí depois de ter comunhão com Deus, a regeneração que isso gera me torna propício a uma comunhão com você. Algumas pessoas, inclusive eu estava conversando essa semana com um cara na empresa, um irmão, e eu estava perguntando para ele assim, cara, o que na nossa fala ofende as pessoas que não são convertidas? Aí ele falou assim, cara, eu me ofendia também, mas hoje eu entendo o que você está falando. Quando vocês falam, por exemplo, assim, não, ele é meu irmão, você ainda não é não. Isso ofende as pessoas. Mas hoje eu sei que é verdade, hoje eu entendo você. Enquanto eu não tinha a mesma natureza que vocês, eu ficava chateado quando eu ouvia vocês fazerem uma referência dessa. Mas hoje eu sei o que vocês estão falando. Eu entendo. Olha só, cara. Apocalipse 21 é um texto difícil de entender para muitos, né?
porque eles consideram o Apocalipse um texto isolado. Se você olhar Apocalipse sob o ensino de Jesus, ele fica fácil de entender, né? Mas olha só o 21 que ele diz. Ele começa assim, ó. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Manos, quem é a esposa adornada para o marido? A igreja? A igreja, beleza. Aí vamos parar, vamos continuar. Versículo 9, ele diz assim: veio então até mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Aí ele começa a descrever. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí ele começa a descrever a cidade. De quem? De Deus, descia, que de Deus descia do céu. Nada natural, filho. Ela tinha o reflexo da imagem de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Aí ele vem descrevendo, fazendo diversos elogios, mas olha o que ele diz aqui no... Ele fala sobre fundamentos, sobre a estrutura arquitetônica da cidade, cara. Aí no versículo 22 ele diz assim, cara: nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí olha o 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão ou seja, debaixo de sua luz. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Olha só, mano. Então pensa, o Beto estava falando que a treva é a ausência da luz. Cara, aqui é o contrário. Só luz. Não precisa nada brilhar, porque a cidade inteira é luz. É iluminada. Do que ele está falando? Né? Ele está falando de uma vida em comunhão. Pleno. Lembra que nós falamos no encontro passado que andar na luz era mais do que confessar pecado? Cara, andar na luz é uma vida em comunhão com Deus, em primeiro lugar, e como consequência da comunhão entre nós também. Ele está falando de cidade, ele está falando de monte, de povo, ele está falando do quê? Ele está falando de coletivo mesmo. De muita pessoas. Gente. E onde tem pessoas vai ter o quê? Relacionamentos, comunhão. A Bíblia começa e termina falando de relacionamentos. Você falou desse negócio, cara, eu tenho que falar um negócio que estava conversando com a Nani hoje, com a minha esposa. E daí eu falei, eu tinha ouvido uma música, né, de manhã, espero que não escandalize ninguém. Mas eu falei, cara, você imagina a surpresa que vai ser para alguns quando eles descobriram que o segundo sol é os olhos de Jesus, velho. Aí a Nani falou assim, quando o Senhor voltar nas nuvens, sobre as nuvens, com poder e grande glória, ele vai alinhar as órbitas dos planetas mesmo. Cara, o Senhor é soberano. Quando Jesus se manifestar e ele prometeu que ele vai fazer isso, tudo isso que a gente falou ali vai acontecer. Esse texto, cara, é perfeito, porque ele descreve perfeitamente aquilo que a gente se propôs a falar. Será que lá, nesse ambiente eterno, haverá alguma coisa que pode atrapalhar comigo? Sem chance. Não teria como. Aqui tem coisa. Vamos falar de algumas coisas que podem atrapalhar comunhão? E você estava falando ali dessa experiência com esse irmão, né? E eu estava pensando que muito disso é fruto da nossa soberba e da nossa arrogância. Às vezes eu falo por mim, tá? Um comportamento orgulhoso e arrogante, que o Senhor inclusive está corrigindo em mim. Eu acho que até a volta dele, que isso chega ao ápice, né? De um comportamento, às vezes, de se achar melhor. E eu confesso isso como pecado. Eu preciso que o Senhor
me transforma nisso todos os dias, irmãos, todos os dias. Só que tem uma parte disso, irmãos, que é bem interessante. A palavra fala que não existe comunhão lá entre trevas e luz. E repara que não é as trevas que vão ser, não é a luz que vai avançando, é as trevas que vão se recolhendo quando a luz chega. Então tem uma frase do Eric que usa muito que existe uma guerra espiritual, mas quando chega um discípulo de Jesus se torna o quê? Um massacre espiritual. Então as pessoas às vezes se sentem constrangidas, não é pelo nosso jeito, é pela luz, é por Cristo que habita em nós, é pela santidade, é pelo estilo de vida. E as pessoas olham e falam, não, isso não é comum, isso não é normal. Eu falo isso com tranquilidade, porque logo que eu me converti, em 2015, a minha família de sangue, os meus amigos que eu tinha mais próximos, eu lembro que eles me olhavam com aquele canto de olho, tipo assim, já vai dar ruim. Eu conheço isso aí. Esse não presta. Já ele vai... Eles vão ver do que esse cara é feito. A minha esposa ficou assim por algum tempo. Eu conheço esse cara, eu sei o que vai acontecer já. E só que eu não ficava mal com isso. Eu gostava disso, que pra mim isso era gasolina, era combustível, entendeu? Pra minha fé. Eu falava, eu não quero provar nada pra eles, mas eu quero que de fato Deus me transforme nesse traço. E isso fez por um tempo as pessoas se afastarem. Por que as pessoas se afastaram, mano? Porque existia uma lacuna gigante na minha vida, dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Primeiro, eu não era casado. Eu vivia com a Sandriane, com a minha esposa, hoje, há 7 anos, em algo que o mundo chama como amaziamento, mas a Bíblia fala que isso é fornicação. Esse é o nome do pecado. E o pecado precisa ter nome. É um derivado de adultério isso, que a gente vivia em pecado. No dia da minha conversão eu entendi esse status. Porém o Senhor falou comigo que ela seria minha esposa, Ele me daria ela como esposa. E ela demorou 10 dias após mim para entender o governo de Jesus, se converter e pediu o batismo, pedir para morrer e nascer de novo. Eu confesso para vocês que foram os 10 dias mais longos da minha vida. Depois desses 10 dias, a gente teve uma saga. Com 42 dias, nós nos casamos. Porém, desde o dia da minha conversão até o dia do casamento, a gente separou mesmo. A gente até ficou na mesma casa, mas a gente não tinha contato físico. Por quê? Eu e ela entendemos que nós estávamos sujos, impuros nisso. E nós não podíamos ferir a santidade do Senhor no casamento. E o Senhor falou comigo e com ela na conversão sobre casamento. Purificação nessa área. Então, eu e ela nos afastamos, nos casamos, graças a Deus, e o Senhor começou a fazer algo dentro da minha casa, que ainda eu falo para vocês, dá para apertar o play. E nisso, muitas pessoas se afastaram desse relacionamento que nós tínhamos, bons relacionamentos mundanos que nós tínhamos. E aí hoje, manos, o Senhor está dando a oportunidade para mim e para minha esposa de reaver esses relacionamentos e falar do amor dele. 7 anos depois, nós estamos tendo a oportunidade de estar com essas pessoas de novo para poder falar do que Jesus tem feito na nossa casa. Luz. A luz, ela dissipou, as trevas se afastaram. Porém, agora, a luz está atraindo essas pessoas, entendeu? O Senhor está atraindo. Todo mundo acha que eu e a Sandriane melhoramos, mas a gente tem que contar umas novidades para eles, que a gente não melhorou. Que tudo que eles estão vendo é o Espírito Santo de Deus. Nós não melhoramos, mas esse Espírito Santo de Deus está nos dando essa oportunidade. Esses 7 anos, que a gente vai fazer 7 anos de convertido, o Senhor tem nos dado a graça da vida dele, da palavra e da comunhão. E eu vou falar um trem para vocês. Nós buscamos comunhão, eu e minha esposa, desde o primeiro dia de conversão até hoje. Nós não ficamos sozinhos nem afastados do corpo, da igreja, dos irmãos. Nós nunca cogitamos a possibilidade, por exemplo, de nos afastar. Por quê, manos? Porque a gente sabe de onde a gente vem. E eu não quero voltar para aquele lugar. Amém. Eu quero andar santo no Senhor. Minha casa quer andar santo no Senhor. Meus filhos mais velhos também viram, já se converteram. Um mais novo, de 5 anos, a gente está pregando o evangelho para ele. Isso é a luz, mano. O Senhor está chamando eles para esta comunhão. O Senhor está chamando eles para esse ambiente de comunhão. O Senhor um dia me convidou para isso. O Senhor um dia conquistou essa.
isso no meu coração e da minha esposa e dos meus filhos. E esse negócio ferve dentro de mim, porque por mais que o mundo tenha muita distração e tenha muitas atrações, eu não consigo me apartar da luz mais não. E para mim não me apartar da luz, para mim não me separar disso, eu preciso de comunhão. Eu não posso ficar longe dessa luz. E essa luz está onde? Aqui, ó. O Senhor fala em Hebreus 1 que antes ele falava através dos profetas. Hoje ele se manifesta através do Filho, né? Aquele constituído. Aonde mora o Filho? Amém. Amém. Então vamos pensar, manos, em algumas coisinhas, algumas mentirinhas, nada inocentes, e sofismo, que também é uma mentirinha, mais perigosa ainda, porque ela geralmente vem no meio de duas verdades, contra a comunhão. Comunhão, assim como tudo na fé, ela é baseada na fé que você tem, em que você crê. Se você crê em algo que não é bíblico, qual é a chance de você se frustrar? Então o objetivo é a gente falar daquilo que não é bíblico nos contextos do que se chama de comunhão hoje. Primeira coisa, que nem está aqui relacionado no livro da Rede dos Nove, é que comunhão não pode ser um ritual. Se não pode ser um ritual, não dá para ser um momento. Comunhão é um estilo de vida. Do contrário, não é comunhão. Segunda coisa aqui que eu quero colocar. A mentira de que no reino de Deus todos devem ser iguais. Igualdade no reino. E aí? Aonde? Filipenses 2 diz que cada um deve considerar os outros superiores a si. E aí? É possível haver igualdade nesse reino? Se eu entendo que eu sou menor do que você, não tem como ter igualdade. É isso aí. Se isso é uma verdade, é mais do que assim, não, você deve se esforçar para se considerar menor do que o Beto. Não, cada um considere o superior a si. Uai, e aí como é que funciona esse socialismo? Não, quebra o sistema. Quebra o sistema. Seja qual for, seja capitalismo, seja socialismo, seja anarquismo, seja o que for, está quebrado. Porque todo mundo é grande, só eu que não. Só que todos nós temos observação. No reino de Deus eu tô cheio de patrão. É isso. Todos são patrões, só eu. Aí. Olha que bênção. Olha que leve. E aí, como é que alguém pode me chatear? Como é que alguém pode me aborrecer ou me afastar da presença do Senhor nesse nível de relacionamento? Eu lembro de Jesus, quando o Pedro falou para ele se livrar do acontecimento. Ele falou, mas ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Vamos causar um escândalo assim, um tropecinho básico. Escândalo gospel? Escândalo gospel. Primeiro século. Escravidão, cultura escravagista imperava. Normal, né? Normal. Eu tinha condição, a primeira coisa que eu fazia era comprar escravos. Isso ia me tornar mais rico, tornar minha casa mais confortável. Status. Quanto mais bonito, mais forte meus escravos, mais status eu tinha. Exatamente. Algumas dessas pessoas conheciam o Senhor Jesus e se convertiram. E elas não recebiam a ordem de liberar os escravos. Exatamente. Alguns escravos se convertiam. E eles não recebiam a ordem de abandonar os seus senhores. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Sim, Efésios 6. É isso. Vós, servos, servi aos vossos senhores como ao próprio Cristo. Inclusive, alguns usam esse texto hoje para dizer que o empregado deve tratar assim o empregador. Isso é uma conversa fiada. Porque a relação de empregador e empregado não é relação de senhor e de escravo. Exatamente. Porque essa palavra não se aplica. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu patrão? Não é isso que eu estou dizendo. E nem com funcionário. E nem com funcionário. A autoridade nessa relação não é o patrão, é o contrato de trabalho. Exato. Pronto. O que o contrato de trabalho disser tem que ser obedecido pelas duas partes. É um outro tipo de relação. Essa palavra de Efésios 6 está falando sobre senhores e escravos. E qual é a palavra para os senhores? Vocês lembram? Tratar os servos com consideração, com honra, com respeito, sem ser maldoso, sem amargura. E os escravos em relação aos senhores? Qual é a palavra dele? Que era obedecer. Como ao Senhor. Os vossos senhores.
E tudo que fizer, não fazer para ser visto pelos homens, mas fazer como se estivesse fazendo ao próprio Jesus. Olha, tem um texto, se eu não me engano, em 1 Timóteo, ele ainda fala para o escravo assim, Paulo fala assim, você, por ser irmão do seu Senhor, você precisa trabalhar ainda mais. Filemão. Você precisa trabalhar ainda mais, porque ele é crente e fiel. Exatamente. E ama o Senhor igual você ama o Senhor. Aí ele vira para o Senhor e fala assim, agora você recebe Onésimo, não como um escravo, mas como teu irmão. É isso aí. Criou uma confusão. E barato, Não, ele fugiu da minha casa como escravo, revoltado com a minha mão dura. Mas agora ele volta como irmão, batizado, cheio do Espírito Santo. No instituto do status de escravo, poderia ser um funcionário. Mas nossa relação, a minha com o Blas, com o Beto, com o Eric, não muda, né? Durante nossa hora de trabalho. Aí, na relação você era meu escravo. Aí você conhece Jesus e se converte. Agora você é meu irmão. E a palavra diz que eu devo me considerar menor. É isso aí. E eu preciso te honrar como meu patrão. Vai libertar? Vai. É lógico que vai. Alguém pode falar assim, mas desse jeito é lógico que o cristianismo incentivava a libertação dos escravos. Mano, esse assunto social quando foi falado. Essa questão política não foi abordada. Foi na essência do homem, o evangelho mudando a essência, cara. Mas assim, interessante porque o Senhor ainda fala para o escravo, trate bem o seu Senhor, que como o Senhor. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. 1 Timóteo 6, é Paulo pedindo a Timóteo para poder dar ordem para os seus irmãos lá. E não entender isso. E não entender a ordem desse texto, não entender esses textos, tanto de Efésios quanto deste Filemão, ele abre aspas para libertinagem. Para as pessoas terem uma liberdade na relação com um intuito de benefício próprio. Não, agora é meu patrão, ele não pode mais me dar ordem. Como que não? Eu tenho um contrato. E agora ele é meu irmão. Perdão. Ele não pode mais estar me dando ordem na frente dos outros. Eu tenho um contrato, querido. E outra, se eu tenho contrato, eu preciso cumprir à risca esse contrato, fazendo como se fosse para o Senhor. E se ele me der uma ordem, essa relação de irmãos não é rompida por isso, porque existe um contrato patrão-empregado, onde eu supri minha casa, nesse sentido. E honrar o meu patrão. Porque, olha, na moral, pode ser... As pessoas podem tentar usar a Bíblia para justificar, às vezes, um comportamento usando textos bíblicos, usando esses versículos, se desconectar, porque o Blas leu o texto, né? Se desconectar esses 6 versículos que ele leu aqui, rapaz, dá para tirar muita coisa ruim aí no comportamento. Se corrigir o tronco dessa ação, e eu me considerar de fato menor que meus irmãos, santidade. Isso vai me levar a uma vida santa. Sim. Se ao lidar com a minha esposa, em vez de eu lidar como o cabeção que manda, eu lidar como quem é menor, vai haver santidade. Segunda mentira. Toda unanimidade é burra. Isso faz com que até a gente acredite que a gente pode ter uma diferença de opinião sobre uma ordem clara de Jesus. É normal a gente ter opinião diferente? Claro. Sobre o que não é a ordem de Jesus? É claro. Sobre o que não é princípio direto. E o que não é princípio direto, ou seja, que é realmente importante, qual o problema de abrir mão da minha opinião? É daí que nascem as discussões. Eu decido fortemente que a minha opinião é a melhor, é a mais correta. Partidarismo. E aí começa a haver discussões partidarismo. Aí você pensa bem, aí eu até testemunho, né? Mano, eu tenho certeza que eu tô certo, mas como eu sou um homem humilde, eu vou abrir mão. Que da hora isso. Uai, se eu tenho certeza que eu tô certo, como é que eu sou humilde, cara? Que da hora. A minha ideia é melhor que a sua. Mas eu vou ficar na minha porque eu sou humilde. Então, Paulo fala em Filipenses 2, cara, que nós devemos ser unânimes.
Como nós vamos ser unânimes? Se é natural o ser humano ter opiniões diferentes. Em Atos também, ali naquela tradução. É verdade. E perseveravam? Unânimes da doutrina dos apóstolos. Eles não perseveravam unânimes nas opiniões. Era na doutrina dos apóstolos. Então qual é a âncora? A palavra. É a sã doutrina. É isso aí. A unanimidade sobre essa doutrina. Então, sobre o que Jesus ensina sobre divórcio, casamento, adultério, nós somos unânimes. Porque Jesus ensina, acabou e ponto final. Agora, o que Jesus ensina sobre tomar Coca-Cola? A gente pode variar nisso. Não tem problema nenhum. Parto humanizado. Parto humanizado. Jesus Homeschool. Pronto. A gente pode discordar dessas coisas. Não tem problema não. Exatamente. Ninguém é mais ou menos espiritual por concordar ou discordar disso. Agora, quando o Senhor fala para dar outra face, dá para discordar disso? E quem é o maior nessa discussão? Pois é. O Senhor fala que aquele que quiser ser o maior, o melhor, Será servo de todos. seja o que serve a todos. A consequência de querer ser o maior em qualquer ambiente vai me levar a me tornar um escravo. E muitas vezes, Beto, servo de todos. As pessoas têm a servo de todos, não, porque eu sou humilde. E aí entra até no padrão de bobice, de besteira, nessa questão de ser servo. Como assim? Não, eu sou servo, eu sou humilde, eu sou menor, então eu nem exorto, nem animo, nem chamo atenção. Terceira mentira. A mentira de que um relacionamento é uma via de mão dupla. Só acontece se dois quiserem. Como assim? Não é? Ai, fala aí você. Eu pensei isso daí há muito tempo. Mesmo na casa de Deus? Sim. Inclusive, O que mudou? O entendimento, cara. Você entender a lei do sacrifício Fala sobre isso pra gente. faz com que você... Cara, não tem como você não ter a sua mente transformada por isso. Não tem como você... vamos colocar assim, não mudar de opinião, né? Porque... Fato é que eu pensei isso por muito tempo. Que os relacionamentos eram uma via de mão dupla. Quer dizer, eu quero me relacionar com a pessoa tem que se relacionar comigo também. Eu estou fazendo um esforço, ela tem que fazer também. Eu fiz o bem para ela, ela tem que fazer também. Eu perdoei ela, ela tem que perdoar também. Entendeu? E eu pensei isso por muito tempo. E como bom discípulo de Jesus, eu tive que voltar consertando com um monte de gente, cara. Falando, me perdoa por ter cobrado de você um direito que eu não tinha. Foi quando eu entendi a lei do sacrifício, cara, que eu... E eu posso falar isso assim, ó, sem medo de errar, Eric, que eu aprendi isso convivendo diariamente com os meus irmãos. Convivendo com você, convivendo com o Gladys, convivendo com o Danilo, convivendo com tantos outros irmãos que caminham, né, entre nós. Somente quando eu entendi que o verdadeiro evangelho do reino era eu entregar minha vida em favor do outro, é que virou essa chave para mim, da vida de mão dupla. Porque enquanto essa chave não virou, mano, eu pensava desse jeito. Eu sou um cara que posso falar que pensei muito tempo assim. Graças a Deus. Esse relacionamento de mão dupla, eu tinha essa percepção até o dia que a gente tinha uma parada para fazer com o João Paulo e eu tinha que memorizar um versículo lá da palavra e caiu bem tranquilão, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é que um relacionamento de mão dupla, assim, o Senhor deu tudo que ele tinha. O melhor que ele tinha. Não, vamos lá, cara. Aí é o seguinte. Aí eu preciso discordar de você, porque quando eu frequento o culto da igreja, eu recompenso Deus porque ele deu a vida do filho dele. Caraca, no ministério? Entendeu? Fazendo as coisas. Faz sentido isso, cara. Realmente você acha que você ir na igreja 1 ou 2 vezes por semana vai recompensar Deus? Orar de madrugada? Eu acordo de madrugada para orar. E a minha 3, 4 horas de Deus me madrugada. dá carro, Deus me dá casa, Deus melhorar meu casamento, me dá uma vida mais confortável. Então essa oração vai tornar Deus mais feliz, apesar de ter perdido o próprio filho. Eu jejuo 15 dias. Só no monte para orar. E nós usamos, às vezes, versículos para atender essas demandas. E basar isso.
Um dos versículos que me vem à mente agora, e a gente usa fora de contexto, é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Pelo amor de Deus. Nós usamos muitas vezes esse versículo fora de contexto. Quantas vezes eu já usei esse versículo fora de contexto? Não preciso fazer tudo certinho para Deus, porque na hora que eu colocar os meus pedidos, Deus vai me ouvir, porque afinal Jesus falou lá que se eu pedir tudo que eu pedi em nome dele, o Pai vai ouvir. Eu ouvi um santo uma vez dizer que ele não tem dificuldade nenhuma de acreditar que esse texto está dizendo assim: se o Senhor for o centro do seu coração e você só se agradar nele, todos os seus desejos vão cair por terra e você não vai ter demanda nenhuma mais para dormir. E aqui, mano, não faz sentido, e cara. Tem como eu tenho que reconhecer, faz sentido, cara. Tem como Deus vira o meu todo, o meu sol. Eu não vejo mais nada a não ser ele, eu só quero ele. Todos os meus desejos, e são os nossos desejos que geram briga, dissensão, divisão, confusão, todos os meus desejos apagam diante do quanto eu quero. No final das contas, eu descubro que o único desejo do meu coração é ele. E tem como um desejo meu, uma vontade, um projeto meu ser abençoado pelo Senhor se não estiver de acordo com o que a palavra diz? Então basta eu pegar os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos e comparar com a palavra para essa luz destruir ele, velho. Aliás, no Evangelho moderno, os homens entendem uma vida de cachorro, não uma vida de filho, né? Eles entendem que Deus está aprovando eles quando as coisas estão dando certo. Pelo amor de Deus. Ou seja, rola, toma um biscoitinho. Pula, toma um biscoitinho. Isso é vida de cachorro, isso não é vida de filho.